Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre caridade. Vamos falar a caridade que está falada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, quando ele fala sobre fora da caridade não há salvação. Estamos agora diante de uma tarefa difícil. Boa parte do Evangelho, ele trata direto ou indiretamente da caridade. Por exemplo, existem diversos capítulos dedicados ao estudo de virtudes envolvidas na caridade, como a humildade, no capítulo 7, a pureza de coração, no capítulo 8, a afabilidade e a paciência, no capítulo 9, a misericórdia, no capítulo 10, a piedade filial, no capítulo 14, o desprendimento dos bens terrenos, no capítulo 16 e por aí afora. Num plano mais geral, há os capítulos sobre o amor. Amar ao próximo como a si mesmo, está lá no capítulo 11. E amai os vossos inimigos, no 12, que contém diversas reflexões sobre a prática do amor, ou seja, sobre a caridade. Mas são, sobretudo, os capítulos 13 e 15, os que exploram mais a fundo a dimensão ativa do amor. O primeiro deles, não saiba a vossa mão esquerda o que a direita faz. Salienta o desinteresse que deve, idealmente, caracterizar todas as ações caritativas. É nesse capítulo que também se chama atenção para a grande abrangência da noção de caridade, que vai muito além da mera ajuda material. Merecem referência especial nesse capítulo as instruções dos Espíritos sobre a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, os benefícios pagos com ingratidão e, por fim, a beneficência exclusiva. Então, nós vamos ver que, fora da caridade, no capítulo 15, ele diz lá, não há salvação, pela relação direta que apresenta com as sessões desse trabalho que nós falamos sobre a caridade. Então, nós vemos que o Evangelho, que fala sobre os ensinamentos do nosso Mestre, foi muito incisivo nesses capítulos que falam sobre a caridade. Esse é um dos capítulos que menos alterações sofreu na primeira edição de 1864 do Evangelho, intitulada Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a terceira edição, que foi em 1866, com exceção do acréscimo, ou até de um pequeno parágrafo elucidativo no final do item 7, que diz: os textos foram mantidos todos na íntegra, mas realmente a caridade é um ponto forte do Evangelho de várias dimensões. Não é só um tipo de caridade, mas são vários tipos de caridade. Então nós vamos falar no trecho que fala sobre uma famosa parábola do bom samaritano, que está em Lucas, no capítulo 10 do Evangelho dele, versículos 25 a 37. Novamente é a caridade pura e independente de qualquer fé. Os samaritanos eram considerados heréticos pelos judeus, que é dada como a condição única para a salvação, visto que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Vem depois o mandamento maior. Conforme já observamos, esse mandamento é comum ao Velho e ao Novo Testamento, podendo também ser identificado em outras roupagens nas demais religiões da humanidade.
Quando perguntado a respeito, Jesus simplesmente lembrou o que já estava na lei: o amor a Deus e o amor ao próximo. O que acrescenta é a afirmação de que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. E está lá no Mateus, no capítulo 22, 35 e 40, nos itens. Kardec comenta essa importante frase, asseverando em síntese que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o nosso próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Há, pois, essencialmente um só mandamento, um mandamento maior. Recordamos aqui dos versículos 20 e 21 do capítulo 4 da primeira epístola de João. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E dele, Deus, temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também seu irmão. Mas o que faz essa referência à lei do amor num capítulo que fala sobre a caridade? A resposta está no vínculo entre amor e caridade. Não podemos falar de amor sem falar em caridade. E não podemos falar em caridade sem falar em amor. A caridade, implicitamente contida no maior mandamento, vale abrir aqui um parênteses para lembrar que numa outra ocasião em que Jesus foi questionado sobre o assunto, apresentou o mandamento numa versão diferente. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, acrescentando, pois, é nisso que consiste a lei e os profetas. Nessa versão conhecida como a regra áurea, está explícito o caráter ativo do mandamento, ou seja, a caridade. Kardec também cita e comenta essa passagem no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Ciente da velha polêmica teológica em que se pretendeu usar palavras atribuídas a Paulo para justificar a tese da salvação pela fé, Kardec transcreveu no item 6 desse capítulo o trecho da primeira carta do apóstolo aos Coríntios, que reproduzimos no final e podemos dizer para vocês. Dá o tópico título de necessidade da caridade segundo Paulo. Seria uma provocação? Certamente que não. Pois provocações e polêmicas eram incompatíveis com o equilíbrio de Jesus, de Paulo, sua serenidade, seu espírito cristão. Foi assim a exposição firme e inequívoca de uma das consequências da análise espírita da moral e da religião. Talvez a consequência de maior importância para a humanidade. Apesar dessa concordância de análise espírita com parte da interpretação católica da questão da caridade, a saber, a importância das obras para a salvação, Kardec exerce aí a seguir sua imparcialidade, criticando a máxima católica de que fora da igreja não há salvação. Após a refutação enérgica desse princípio, estende a crítica máxima associada: fora da verdade não há salvação. Ambos os princípios são mostrados não apenas precisar de fundamentação evangélica e racional, mas também serem nocivos ao bem da humanidade, já que induzem o sectarismo, a intolerância e ao obscurantismo. Então o capítulo é encerrado com uma eloquência comunicação mediúnica do próprio Paulo apóstolo, em que em princípio tese ele fala: fora da caridade não há salvação. E o papel do Espiritismo na sua implantação são comentados com palavras de uma grande profundidade que não nos atreveríamos até falar aqui para resumir. Então temos que realmente ler o Evangelho e entender a beleza de quando ele fala sobre a caridade.
Fala também lá no capítulo 11, a fé e a caridade. E quem vem dar essa psicografia sobre a fé e a caridade é um espírito protetor. E ele diz que é inútil o homem querer, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes, as dificuldades comuns da vida, a diversidade dos nossos gostos, das nossas tendências, das nossas necessidades, são também um meio de nos aperfeiçoarmos, exercitando-nos para a caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podemos manter a harmonia entre elementos tão diversos. E aí ele diz: tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem nesse mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o processo. E eles sabiam que iam sofrer um grande suplício. E isso mexia com aqueles homens que colocavam os cristãos nesse suplício, de ver a coragem que eles tinham, sabendo do que iria lhe acontecer, ainda estavam cantando. Então ele aqui nos fala que para ser cristão já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E aí ele fala que nós vamos triunfar se a caridade nos inspirar e formos realmente sustentados pela nossa fé. Então existe uma grande diferença, não é só o sofrer, mas nós nos mudarmos, nós procurarmos nos melhorar a cada dia, nós procurarmos a vencer a nós mesmos e não vencer os outros. E aí vem um outro trecho que é muito importante também, que fala da caridade com os criminosos. E ele diz lá que a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para com o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar uma perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos pelas faltas que cometemos contra a lei. Estamos todos no mesmo sentido. Então nós vamos pensando que somos mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusam o perdão e a comiseração. Porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como nós conhecemos. E Jesus dizia: a quem muito dei, muito cobrarei. Então nós que temos o conhecimento, temos que nos esforçar para trabalhar isso, o perdão, o não julgar. Não julgueis, ele diz, não julgueis, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, mas que o mundo não considera sequer como uma falta, e sim, às vezes, como uma falta leve? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que nós damos, mas sim nas palavras de consolação, de conforto
que nós damos para aquele que está sofrendo. Não é isso que Deus pede que a gente faça? É a caridade sublime, ensinada por Jesus, que consiste na benevolência constante e em todas as coisas para com o nosso próximo. Também podemos praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Então, são os nossos companheiros que muitas das vezes são os mendigos de alma, sofredores de alma. Nós precisamos tocar esses corações. E para que possamos tocar esses corações, nós precisamos ter caridade. Caridade no falar, caridade no agir e caridade no pensar. Porque se pensamos com caridade, dificilmente estaremos julgando alguém. Porque é aquilo que Jesus fala, com a medida que nós julgamos, serão julgados também. Então temos que ter essa caridade. Devemos ter com esses criminosos, porque é um miserável que deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que devíamos falar. Pensamos que o nosso modelo é quem? Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente, muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. Porque o arrependimento pode tocar o coração dele, se nós orarmos com fé, principalmente em relação a esses criminosos. E não tem coisa melhor do que nós orarmos para que essa alma que está transviada e revoltada possa voltar à sua pureza, como quando ele reencarnou, simples e ignorante. Então, para nós ajudarmos até um criminoso a sair desse lamaçal, nós teremos que ter caridade. E a caridade é orar por ele, fortalecê-lo espiritualmente e não cada vez mais falar, esbravejar, fortalecer as vibrações negativas, que na maioria das vezes nós fazemos isso. Vamos lembrar que Jesus teve caridade com todo mundo. Todos. Com aquele que traiu ele, com aqueles que se chegavam e queriam pôr Jesus à prova, com aqueles que não acreditavam no Mestre e que achavam que o Mestre ainda queria algo mais, que não era dado de graça. Ele sofreu todas essas injúrias. E mesmo fazendo o melhor, dando o melhor dele, no momento crítico, onde Pôncio Pilatos faz a pergunta ao povo, que tanto recebeu de Jesus, amor, cura, palavras de incentivo, palavras de orientação de conduta moral. Quando ele faz a pergunta, temos na lei que poderemos salvar um prisioneiro na época da Páscoa. Quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? E nós escolhemos Barrabás. Isso não é caridade. E nós ainda somos assim. Se Jesus voltasse, viesse, talvez ainda estaríamos condenando o Mestre e escolhendo outros. Então, que possamos ter caridade, começando por nós, e caridade com o nosso próximo, seja ele quem for. Não confundir que devemos perdoar para ser amigos, como nossos amigos são.
mas sim em não querer o mal, em não querer que ele não cresça, que ele não se melhore, ao contrário, que ele cresça, que ele se melhore. E se nós pudermos ajudar com as nossas vibrações e as nossas orações, estaremos, com certeza, agradando a Deus e a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus.